Eu concordo plenamente com o que você está falando. Acho que a gente tem essa paciência e você tem esse voto de confiança e a corneta ainda não é no tom porque é o Ancelotti. Se fosse o Tite, e quando foi o Tite, se fosse o Dorival, que preparou o time com o jogador machucado, lembra? Ele preparou uma seleção brasileira para jogar contra a Argentina, foi lá, tomou de 4, e aí a explicação dele, que eu tinha pensado o time em volta do Neymar, que estava machucado, e aí deu tudo errado. Foi lá e perdeu o lugar. Todos esses técnicos são piores que o Ancelotti? Muito piores, muito piores. Mas a gente dá uma segurada, porque a gente costuma ser muito simpático com o estrangeiro. E nesse caso, ele está repetindo coisas que já não deram certo em outras Copas. E nem a experiência de um Danilo, porque eu fico com a impressão que era melhor o Danilo ser o técnico. A coletiva do Danilo foi muito melhor. Foi realista, sem ser vira-lata, colocou o dedo na ferida, falou o que o torcedor sentiu, e aí tem ele é brasileiro. Não, não é só ele brasileiro. O que ele falou também tem a ver com um jogador que foi forjado na Europa. Não é que ele só tem a cultura brasileira enraizada nele. Mas eu acho que o que o Ancelotti está tentando fazer é que a gente confie nele cegamente, como se fosse uma fé. Eu sou o Ancelotti, eu sei o que eu estou fazendo. Não temos certeza. Eu acho que a gente não temos tem certeza. muitas dúvidas. Exatamente, não temos certeza e ele também ainda não se provou. O que a gente falava antes da Copa do Mundo é que esse período de preparação ele conseguiria fazer tudo o que ele pensou e planejou para a seleção brasileira, porque 3, 4 semanas trabalhando e a gente não viu nada. A gente está chegando às vésperas, a gente chegou às vésperas da partida contra o Haiti, hoje é o dia do jogo e ele vai comunicar hoje quem vai jogar. Ele vai comunicar para os jogadores que vão entrar, que vão sair, que vão tentar fazer um esquema assim, assado. Então, ele tá um passo atrás, na verdade, gente. Ele tá um passo atrás do que o torcedor brasileiro espera, Piperno. Ô, Ivan. Mas, Robson, eu acho o seguinte, quanto ele comunicar no dia, é aí que está o negócio. Então, o jogador brasileiro do Brasil, o jogador brasileiro que atua aqui no Brasil, que está acostumado com essa cultura brasileira, é claro, ele quer saber antes e tal. Repito, o jogador brasileiro, ele tem uma vocação para ser, sabe, um menino mimado. Ok. Então a nossa cultura é assim, paciência. Agora, o jogador brasileiro que fez carreira na Europa, ele sabe que é assim. O Guardiola não vai avisar 2 dias antes, olha, é você que vai jogar. Muitas vezes muda tudo no dia, muda a posição e tal. Então, isso é uma coisa contraditória, né? O jogador brasileiro com a cultura europeia, ele parece que reassimila a cultura brasileira e o que ela tem de mais atrasado quando ele vem para cá. Então ele não quer pensar com a cabeça que ele usa lá no clube. Ele acha que aqui tem que ser, que ele tem que ser, né, adulado pelo tratamento bajulatório. Em relação a isso, eu, assim, não vejo problema nenhum da atitude do técnico. Ele manda, ele tem alternativas na cabeça dele e o jogador tem que assimilar como ele faz quando está a serviço do clube dele. Mas não é assim que funciona, Piperno. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O técnico, o jogador brasileiro precisa sim desse empurrão. O jogador brasileiro faz a temporada toda, como o Hulk, por exemplo, fez na Europa, fora do Brasil, e quando chega no Brasil, é o cara que mais reclama com a arbitragem. Então. Ele deveria ser o que menos reclama com a arbitragem, porque é da natureza do jogador brasileiro. O jogador brasileiro, Ivan, ele quer ser orientado, ele quer ser pego na mão. É assim que funciona. Mas quer dizer, a gente tem um tipo de jogador brasileiro para cada lado do Atlântico, então, né? O jogador brasileiro age na Europa de uma forma e vai para a seleção. Eles fingem bem. Eles fingem bem quando eles estão na Europa. A natureza é essa. Eles dão uma fingida, fingem uma normalidade. Para quem estava com a gente na LGTV, perdeu a discussão da pré-escola do jogador brasileiro que precisa sempre de uma ajudinha para ir. Tem que um empurrãozinho para ir, né, Moré? Mas é isso, é exatamente isso, Ivan. Eu sei que eu estou cortando aqui. Ô, Morelli, mas calma aí. Eu entendi, cara. O Piperno, ele colocou uma pimenta interessante. Porque ontem, o Ancelotti falou o seguinte. O Mauro Naves fez uma pergunta, ele falou assim, eu não teria... O Mauro Naves perguntou sobre o time titular. Ele falou assim, eu não tenho problema em responder para vocês o time titular. Eu poderia dar. Só que eu prefiro, por respeito, comunicar primeiro os jogadores.
comuniquei os jogadores ainda, eu não vou dar. Ou seja, ó a lógica que ele usou para máscara interessante. Minha internet tá boa? Tá caindo? Como é que tá? Às vezes ela dá uma picotada. Aquela hora caiu, mas agora só picotou. Pode continuar. O que eu queria dizer é, eu entendo a lógica do Ancelotti. Ô, Morelli, se o Ancelotti é o comandante, como o Piperno está dizendo sobre a cultura que eles têm lá na Europa, cara, pensando por essa lógica, que inclusive que ele está adotando contra o Endrick, é o seguinte, ele não passa o time titular para gerar uma expectativa e uma fome de que todos pensem que eventualmente possam ser titular para estarem prontos na hora que preciso for. Entendeu? Então é uma estratégia que ele está usando. Eu não acho isso de todo ruim. Se é uma estratégia usada nos clubes europeus e que os jogadores brasileiros que atuam na Europa mascaram isso, cara, é uma nova maneira de atuar. É uma nova maneira de conduzir. E se o técnico pensa assim... Mas aí gera uma discordância, eu acho. Porque o Danilo falou que o jogador tem que saber antes. Será que o Danilo não está contra o Ancelotti? A pergunta é essa. Porque o Danilo, eventualmente, é a fim de definir isso antes. Mas o Ancelotti não está fazendo. E tem uma coisa que foi muito falada pelo próprio Ancelotti, pelos jogadores, que poderia fazer ele amenizar essa coisa europeia, da qual eu não discordo, porém. Se o problema da seleção brasileira na estreia foi a ansiedade, vamos combater a ansiedade. Vamos ajudar os nossos meninos a ficarem menos ansiosos e falar para ele, você vai jogar com esse amiguinho, olha, é com esse que você vai tabelar. Porque se foi detectado que o time sofreu de ansiedade no jogo de estreia, para não usar a palavra, deu uma pipocada diante de tantas pessoas, ou para usar a primeira vez a camisa, ouvir o hino, se o time tem ansiedade detectada, eu acho que não ajuda você fazer surpresinha. Mas desculpa, Marília e Robson. Assim, eu acho que se esses caras, eles ficam ansiosos demais por jogar na seleção. E veja, a gente com 1, 2 Copas do Mundo nas costas, então, com todo respeito a eles não servem para jogar na seleção brasileira. Não servem para jogar numa seleção de alto nível. Porque no dia a dia deles não é assim. Como é que ele passa essa coisa camaleônica? Eu vou ser um garoto mimado do Atlântico pra cá. Não dá. Mas Piperno, essa é a questão. Eu não estou dizendo que seja errado o jeito europeu de avisar, de trabalhar. Não é isso que é a nossa discussão. Eu concordo perfeitamente com esse jeito de o jogador ter que estar pronto a qualquer momento para qualquer partida. Eu concordo com você no que você disse, mas eu estou falando que não funciona. Funciona lá na Europa, funciona para quem... Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Funciona lá na Europa, funciona para quem nasce naquela cultura. No jogador brasileiro não funciona. A gente aqui apanha ainda de times que falam assim, treinadores que falam assim, não, ninguém é titular no meu time. Eu tenho 22 titulares. Não funciona, não funciona. O jogador quer saber quem é o primeiro e quem é o 11 do time. Essa é a mentalidade do jogador brasileiro. Você está sendo contraditório. Esse jogador ele não é mais brasileiro. Esse não é mais jogador brasileiro. Esse jogador que está na seleção brasileira hoje, ele é jogador europeu, ele está lá. Ele já assimilou essa cultura lá. É porque aqui não assimilou. É porque aqui ele é paparicado demais. Aqui ele tem mordomia demais. Sabe? E ele quer isso, ele precisa disso, ele foi criado então, assim. Aí fica difícil, ele não traz... eu sei que fica difícil. Eu não estou dizendo que é certo, gente. Eu não estou dizendo que é certo. Mas você não dizendo que o Danilo falou, gente. Funciona. O Danilo, a maior prova da discordância que existe, inclusive na maneira de pensar da seleção brasileira, é que um dos líderes do time, que é o Danilo, falou que o jogador precisa ser avisado na véspera. Ancelotti pensa que não. Exatamente. Tem uma discordância aí, cara. Exatamente, Ivan. O Danilo, ele navega em todos os setores da seleção brasileira. Ele falou muito do Endrick. Eu tenho conversado muito com o Endrick. Ele falou isso. Então, ele navega em todos os setores da seleção brasileira. E ele percebeu que o jogador do Brasil precisa ser avisado antes. Ele falou isso na entrevista dele. Aí um técnico de seleção brasileira, então, ele não tem direito de ter uma dúvida.
Aí o técnico da seleção fica sem direito de ter dúvida. Ou seja, não posso ter dúvida porque eu tenho que avisar os meus meninos marmanjos antes. Ó, a gente cansou de perguntar para jogador, quando vem uma surpresinha, normalmente o Luxemburgo fazia isso. Nossa, mudou a escalação. A gente ia lá no fiz muito do repórter de campo. Você ia lá e perguntava, quando você soube que você ia jogar? E às vezes falava, soube no vestiário, soube na pré-eleição. Também não é uma grande novidade. O que eu acho ruim para a seleção brasileira, e não acho ruim avisar no dia, eu só acho ruim porque esses jogadores mal se conhecem. Tem jogador que nunca tinha jogado junto. A escalação, o Morelli tinha pedido essa arte, o Ancelotti hoje vai escalar o 14º time. Se fosse um time entrosado, se fosse o Real Madrid que ele ficou lá 15 anos, você fala, bom, os caras sabe o que o Ancelotti quer quando eu jogo de lateral, o Ancelotti sabe, eu sei o que o Ancelotti quer quando o time joga no 4-3-3, quando o time joga no 4-2-4. A questão é que é um time, uma escalação de jogadores que jamais jogaram juntos, que estão ansiosos, que são mimados e que, ao saber que vão jogar, eles têm que chegar no do lado e falar, e aí, você vai mais, eu fico menos? Eu só acho que a combinação europeia, nesse caso, talvez não faça bem. Eu não sou contra avisar no dia. Eu só acho que time desentrosado, time pressionado, Copa do Mundo, hoje é dia 19, falta um mês para a final da Copa. Todos esses outros ingredientes seria melhor para a seleção brasileira saber quem vai jogar. Mas, de qualquer forma, a gente não sabe. A gente sabe, por exemplo, Piperno, que nessa coisa do mimado, a reação brasileira em relação às frases da bolha do Rafinha não caiu bem. Eu vou chamar os memes do dia aqui, porque o Rafinha... Eu não tô vendo, tá longe pra mim, gente. Se puder colocar aqui, ó. Nos memes do dia, temos o 10 da seleção brasileira, vai mudar o que tá escrito na camisa do Neymar. Em vez de Neymar Júnior, nós vamos colocar de 10 na seleção brasileira o Neymar hipotético. O Neymar hipotético é o melhor jogador do mundo. O Neymar real foi pra Europa. O Rafinha tem bolha no pé. E o Neymar tá envolto no plástico bolha. Eu adoro plástico bolha. Vocês gostam de apertar o plástico bolha? É gostosito. Ó. A figurinha do Neymar, em vez de você comprar a figurinha da Copa, você compra um envelope de salompas, a hora que você abre, sai a figurinha do Neymar, que não tá no álbum da Copa original. Então você compra dor nas costas, na nossa idade a gente tem bastante. Você compra um salompa, sai lá o emplasto para pôr nas costas e junto vem a figurinha da Copa, não é só no refrigerante. Aí tá o mapa de calor, ó. Urgente, Endrick em campo no próximo jogo. Segundo o Ancelotti, ele vai atuar na lateral, sentado no banco de reservas. A galera aqui não tá tão feliz com o tanto que ele ganhou no Real Madrid. E aí, ó, eu falei do Haiti, e de verdade, né, a cultura do voodoo nasceu no Haiti, né, dos escravos levados ao Haiti, e aí hoje é a capital mundial do voodoo, e tem lá a mulher fazendo um voodoo, o Endrick, tô com chulé, vou passar um talco para amenizar. E aí tem lá, essa é uma torcedora de Gana, passando um talquinho para ver se, até o torcedor de Gana quer ver o Endrick chegar. Mas eu vi uns memes da torcida do Haiti fazendo voodoo, dando um batuquezinho assim. Eu já vou começar com a minha cornetada, porque a de vocês está mais entrosada que a minha. Com tudo isso que a gente falou da seleção brasileira, com tudo que aconteceu, o jogador de Marrocos, ontem na Ouahani, ontem na coletiva pré-jogo, Marrocos saiu grandão do empate contra o Brasil, saiu falando que deveria ter ganhado, mas aí vem o campeão e fala assim, não, esse jogo contra a Escócia é muito mais difícil pra gente, muito mais importante. Aí, calma lá, né? Senhores, também estamos por baixo, não estamos com tudo isso, mas o cara do Marrocos falar que a Escócia é mais difícil, vai ser mais difícil e é mais importante, dá uma seguradinha. Vou passar a cornetada para vocês aí nos Estados Unidos. Catar. Manda lá, Ivan, seleção sua corneta. do Catar que tomou de 6. E que não aprendeu absolutamente nada na última Copa do Mundo. Isso para mim só revela que o futebol passou muito a ser subserviente a interesses comerciais, políticos, econômicos e de geolocalização. Né? Porque a Copa do Mundo no Catar, com um país que recebeu o Mundial como o Catar e se preparou, em tese, nesses 4 anos para jogar essa Copa do Mundo, pelo amor de Deus, tomar de 6 não dá, né? Olha, eu vou pegar uma carona no que disse o Ivan, porque eu também acho que a Copa do Catar ficou ainda menor depois desse resultado de ontem. Foi indecente a FIFA levar uma Copa do Mundo
para um país absolutamente insignificante no mundo da bola. Os Morelli, os Piperno, é o seguinte, estão cornetando o Catar que tomaram de 6, mas não estão cornetando a Bósnia que fez a mesma coisa. A Bósnia que eliminou a Itália. A Itália não está na Copa, porque a Bósnia que tomou de 6 também foi, viu, Morelli? Para você ver o nível do futebol Ele podia italiano. tirar a Bósnia e colocar a Itália. Amigo. Podia tirar a Bósnia e colocar a Itália, aí podia. Olha só, eu tenho muitas coisas para cornetar da seleção brasileira e a gente passou o programa cornetando a seleção brasileira. Então, eu vou mudar um pouco e eu vou criticar o Madibo jogador do Catar, que quebrou a perna do Koné. A gente não vê uma perna quebrada em Copa do Mundo, acho que faz algum tempo. A gente tem algumas imagens fortes. Eu lembro do Tabi Ramos, que tomou uma cotovelada do Leonardo. A própria contusão do Neymar em 2014 foi uma cena difícil de você ver, mas eu vou ficar com esse jogador que quebrou a perna do Koné e vou desejar para ele, camisa 8, né? Uma melhora, né? Uma melhora muito rapidamente. Mas a Copa acabou para esse jogador, o Koné. Estamos no finalzinho do programa aqui. Eu vou chamar o resultado do nosso bolão e os palpites para as partidas de hoje. São mais 4 partidas. Tem jogo até as... Depois que acabar o Brasil, a gente ainda tem mais uma. Ó. Piperno lidera com 17 pontos, Morelli 16, Marília 15, produção do Corneta 14. Ivan Moré subiu para 10 pontos. Está diminuindo. Ontem era o dobro, agora está só 7 pontinhos. Vamos ver o resultado dos jogos de hoje. Vamos ver quão brasileiros e pachecos estamos para os jogos de hoje. Primeiro, a gente acha que todo mundo acha que o Marrocos vai vencer. Não, menos o Moré. Acho que vai dar empate entre Escócia e Marrocos. Eu coloquei Marrocos 2-0, Piperno 3-1. A produção do Corneta também 3-1. Copiou o Piperno hoje, porque ele está na liderança, né? E o Robson Morelli 2-1 para Marrocos. No caso do Brasil, todo mundo foi de goleada e só eu pus um goizinho do Haiti para a gente ter o que cornetar amanhã. 4-1 Brasil para mim, 5-0 Piperno, Moré 3-0, Morelli 3-0 e a produção do Corneta 5-0. Amanhã não tem folga não, senhoras e senhores. É de segunda a segunda, de domingo a domingo, de sábado a sábado. Ah, tem mais jogo, desculpa, perdão. Tem também Paraguai e Turquia, que fecha a rodada. Eu coloquei 1-0 Paraguai, Piperno 2-1, Ivan Moré 2-0, o Morelli, como eu, colocou 1-0 Paraguai e a produção do Corneta 2-1. O primeiro jogo da rodada hoje à tarde são os Estados Unidos que empolgaram na estreia contra a Austrália. 2-1 Estados Unidos eu coloquei, Piperno gosta de futebol bailarino 3-2, Ivan Moré 3-1, o Morelli 2-1 e a produção do Corneta foi comigo e com o Morelli 2-1. Como eu disse, tem que entregar aqui para Neila Guimarães, senão ela briga comigo.